Hoje, nós vamos conversar sobre os maiores erros que eu cometi na minha jornada como investidor. É de imensa importância que o investidor tenha a humildade de aprender com seus próprios erros e a sabedoria de aprender com os erros dos outros. E é por isso que eu vim aqui comentar os principais erros que eu cometi na minha jornada. Felizmente, conforme eu cometi esses erros, eu já tinha uma carteira diversificada, fator que mitigou as consequências dos meus erros. Se eu tivesse um portfólio concentrado enquanto cometia eles, talvez estivesse até hoje saindo do buraco. Eu vou começar falando dos erros conceitualmente e do porquê eles estão errados, e lá no final do vídeo eu vou comentar para vocês os meus 2 maiores erros, citando o nome do ativo. Se você gostar do vídeo, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação e também é por lá que você consegue acesso liberado a todas as funções do nosso site de valuation. Te convido a visitar, link na descrição. O primeiro erro que eu cometi, bem ao entrar na renda variável, foi o de não refletir o suficiente sobre os possíveis cenários de queda da renda variável. Eu iniciei com uma alocação de mais risco, e dentro de algumas semanas, com a continuidade dos meus estudos, eu comecei a ver dados macroeconômicos um pouco assustadores quando vinham juntos de um mercado vibrante que continuava a subir. Depois de lidar com uma certa ansiedade, eu decidi diminuir a minha alocação em renda variável e montar uma reserva de oportunidade. Só para fins de esclarecimento, eu hoje já não carrego mais reserva de oportunidade, mas naquele momento foi o caminho que eu encontrei para mitigar a minha preocupação com os meus investimentos. Esse movimento foi acertado, dadas as quedas nos mercados que vieram só alguns meses depois. Mas, sem dúvida, houve um erro. Fazer uma alocação em renda variável sem se conhecer e pelo menos imaginar os cenários possíveis de largas quedas e ter um plano de ação para esse momento é algo que eu considero um erro enorme. Se você investe para o longo prazo, muito provavelmente enfrentará esses momentos de mercado mais difíceis. Tem que se estar pronto para esses momentos e ter uma estratégia de como investir nesse período. Também é preciso verdadeiramente conhecer o seu apetite a risco, que na verdade apetite a risco é um nome horrível, ninguém deveria ter apetite por risco. A gente tem apetite por retorno e tem que conhecer a nossa sensibilidade à volatilidade do nosso portfólio. Como já falei em outros vídeos, antes de alocar em renda variável, imagine sempre como se sentiria se essa parte da sua carteira acumulasse quedas de 60% a 65% ao longo de um período de 3 a 5 anos. Tenha na renda variável apenas os valores que te permitam manter a paz do seu estado mental, mesmo nesses períodos mais desafiadores. O segundo erro que eu cometi como investidor foi um erro um pouco menor e de menos impacto, mas ainda um erro grande e que pode ser evitado. Eu já entrei na renda variável sabendo que deveria buscar empresas de qualidade, lucratividade e até soube identificá-las, mas dei pouquíssima importância ao preço que se pagava nos ativos. E tudo bem, na verdade essa até é uma estratégia válida, só comprar todos os meses sem se preocupar com o preço, afinal, se continuar comprando também durante as quedas dos seus ativos, vai invariavelmente conseguir comprar nos preços mais baixos e fazer um preço médio. Mas essa estratégia, apesar de válida, não é ideal para otimizar os seus retornos. Se eu fosse começar hoje, já faria diferente. Montaria uma carteira-alvo, diversificada, mas não teria pressa de comprar todos os ativos presentes nessa carteira-alvo, comprando apenas os que estiverem em bons preços naquele momento. Entender que você não precisa ter todos os melhores ativos da bolsa para construir riqueza também ajuda. Ninguém precisa ter apenas acertos ou todos os grandes acertos de um período. O mercado tem várias oportunidades. Se sua seleção de ativos for bem feita, e os mesmos mantiverem sua lucratividade no longo prazo, você terá ótimos retornos, mesmo que não tenha a melhor empresa da década. O terceiro erro conceitual que eu cometi foi o de comparar os meus resultados com o de outros investidores, colegas, amigos ou seja lá o que forem. O processo de investir é um processo de eterna evolução, sua consigo mesmo. Não adianta ficar querendo comparar os seus retornos com os dos seus colegas e amigos. Muito menos tentar reproduzir a carteira de uma outra pessoa com medo de ficar para trás. Se desapegue dessa perspectiva. Você não está competindo com ninguém além de si mesmo. Aprenda a instituir os melhores hábitos de investimento e aumente suas chances de um ótimo retorno. Ou fique se comparando e preocupado em ter uma rentabilidade maior que a dos outros, e nessa busca incessante de performance, comece a fazer mais e mais erros. E, para quem ficou até aqui, tá na hora de dar nome aos bois, né? Dizer quais foram os meus maiores erros na prática. E talvez aqui vocês tenham até uma surpresa, porque o meu maior erro não foi na compra, foi na venda.
Eu até tive um grande erro de compra, que inclusive ainda carrego na carteira. Já há bastante tempo parei de aportar, desisti, considero um erro, mas eu fui acionista da OIBR. Sem dúvida, o meu maior erro no lado da compra. Felizmente, eu já sabia que era uma empresa com chance de falir dentro dos próximos anos, e nunca deixei ficar acima dos 0,5% da carteira, então até fui pouco afetado por esse erro, graças à minha diversificação. Mas hoje, vejo que a chance do turnaround que eu enxergava na OIBR era bem menor do que eu imaginava, e a partir disso, instituí bem mais conservadorismo na minha escolha de ativos. O erro OIBR3 é um que deriva do desejo de multiplicar muitas vezes o investimento naquela ação. Buscando movimentos gigantes, vamos invariavelmente encontrando empresas cada vez mais arriscadas. Ao longo do tempo abandonei a OIBR e passei a internalizar cada vez mais esse conservadorismo na seleção das minhas ações. Mas tiveram outros erros que são um pouco mais difíceis de mensurar, mas tem um em específico que me marcou e eu me lembro claramente. Para você entender o impacto que ele teve, a gente tem que olhar para o custo de oportunidade. E o dinheiro que eu deixei de ganhar ao vender essa ação foi bem maior do que o dinheiro que eu perdi investindo na Oi. Aliás, em geral, pela convexidade do mercado para quem investe no longo prazo, vender bons ativos é um erro muito maior do que comprar um ativo ruim. Meus maiores erros foram as vendas de ativos de qualidade que eu tinha em minha carteira e que decidi vender pensando ter ativos demais. Fiz um movimento de redução de ativos no portfólio e fechei algumas posições. Uma delas, fechei com um largo lucro. A Ferbasa eu carregava menos de um ano e estava perto dos seus 80% de alta. Então, quando eu vendi, eu estava me sentindo muito bem com a minha decisão. Mas, ao tirar a empresa do meu portfólio, eu perdi todos os ganhos que a ação teve e que não capturei por não tê-la mais em meu portfólio. Estranho isso, né? O erro de vender um bom ativo me fez perder muito mais que o erro de comprar um ativo ruim. Ponto pro buy and hold. Espero que os meus erros sirvam de lições para pelo menos alguns de vocês que possam refletir e internalizar sempre hábitos mais saudáveis de investimento. Muito obrigado por assistir até aqui, bons aportes e até a próxima!